Você já se perguntou se alguém pode nascer sem pecado? Parece impossível, não é? Afinal, todos carregamos a marca do pecado original desde o nascimento. Mas a Igreja Católica ensina algo revolucionário. Maria, a mãe de Jesus, foi preservada do pecado desde o instante de sua concepção. É algo que desafia o entendimento comum e, ao mesmo tempo, desperta a curiosidade. Como isso aconteceu? Será que é apenas um dogma sem fundamento ou existe uma lógica divina profunda por trás dessa afirmação? Pense no impacto que essa crença tem para a fé católica. Não é apenas sobre Maria, mas sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Se Maria foi concebida sem pecado, isso significa que Deus estava preparando o mundo para algo grandioso. É como um arquiteto que projeta uma obra-prima com perfeição nos mínimos detalhes. E nós, será que estamos percebendo esse plano ou estamos deixando ele passar despercebido? Essa ideia de pureza total pode parecer abstrata, mas tem um significado prático. Maria, sendo cheia de graça, nos inspira a buscar a santidade em nossas próprias vidas. Mas como isso é possível em um mundo tão imperfeito? A resposta está na abertura ao amor de Deus, como Maria nos ensina. Será que estamos dispostos a viver essa transformação? Agora, você pode estar se perguntando, se isso é tão importante, por que não ouvimos mais sobre isso? Essa é a questão que vamos explorar. Fique comigo, porque a explicação vai mudar a maneira como você entende a história da salvação e a fé católica. O dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, é uma declaração solene de que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Essa verdade não é apenas um título para exaltar Maria, mas uma base sólida da doutrina da Igreja. Maria foi preparada de forma especial para ser a mãe do Salvador, o que revela o cuidado de Deus com cada detalhe de seu plano de salvação. Imagine que você fosse construir uma casa perfeita para receber um visitante muito especial. Não faria sentido garantir que tudo estivesse impecável? Foi isso que Deus fez ao preparar Maria para receber Jesus em seu ventre. Ele concedeu a ela uma graça única, necessária para sua missão divina. Não é fascinante pensar que Deus também age com esse cuidado em nossas vidas? Muitas vezes, as pessoas confundem o significado do dogma, achando que ele coloca Maria acima de Jesus. Mas a verdade é exatamente o oposto. O dogma destaca o poder de Deus ao redimir Maria de forma preventiva, em virtude dos méritos de Cristo. É como se ela tivesse recebido um antídoto antes mesmo de ser exposta ao veneno. Isso nos mostra o quanto a graça de Deus é abundante. Ao compreender esse dogma, percebemos que ele não é um privilégio distante, mas um convite para nos aproximarmos mais de Deus. Se Maria, sendo humana como nós, pôde viver plenamente na graça, nós também podemos buscar isso em nossas vidas. Mas como exatamente isso se conecta com a base bíblica da fé? Embora a palavra Imaculada Conceição não esteja escrita na Bíblia, a base para essa crença está firmemente enraizada nas Escrituras. Quando o anjo Gabriel saúda Maria em Lucas capítulo 1, versículo 28, ele a chama de cheia de graça. Essa expressão, no grego original, denota uma plenitude de graça contínua, algo que só seria possível se ela estivesse livre do pecado desde o início. É uma pequena frase, mas com um significado imenso. Outro ponto está no Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus promete inimizade entre a serpente e a mulher, assim como entre suas descendências. Essa mulher é interpretada pela Igreja como Maria, e a inimizade total significa que ela nunca esteve sob o domínio do pecado. É uma promessa que aponta diretamente para o papel único de Maria na história da salvação. Esses versículos, embora simples à primeira vista, carregam um significado profundo. Quando refletimos sobre eles, entendemos que Deus planejou a redenção da humanidade com muito cuidado e amor. Maria foi uma peça central desse plano, sendo preparada desde o princípio para ser a mãe do Salvador. E se Deus preparou Maria, o que Ele está preparando em sua vida hoje? Ao olharmos para essas passagens, percebemos que elas são apenas o início de uma grande narrativa. A compreensão da Imaculada Conceição se torna ainda mais clara quando analisamos a tradição da Igreja e os santos que dedicaram suas vidas a refletir sobre essa verdade.
Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja refletiram sobre o papel único de Maria na história da salvação. Santo Agostinho, por exemplo, reconhecia que, embora todos os humanos carregassem o pecado original, Maria era uma exceção. Essa ideia não foi um consenso imediato, mas foi amadurecendo ao longo dos séculos, mostrando como a doutrina da Igreja é viva e dinâmica. São Tomás de Aquino inicialmente teve dúvidas sobre a Imaculada Conceição, mas foi Duns Scotus quem ofereceu uma explicação brilhante. Maria foi redimida de maneira preventiva pelos méritos de Cristo. Ele usou a metáfora do poço. Enquanto todos caem no poço do pecado, Maria foi salva antes de cair. Que imagem poderosa para compreender a graça de Deus! Os santos também expressaram essa crença por meio de devoções e escritos. São Bernardo de Claraval exaltava Maria como aquela que foi concebida sem mancha. Suas palavras ressoaram nas práticas de oração e devoção que conhecemos hoje, como o terço e as ladainhas de Nossa Senhora. Não é incrível pensar que essas tradições estão profundamente conectadas com esse dogma? A proclamação oficial do Papa Pio IX foi apenas o reconhecimento de algo que os cristãos já acreditavam há séculos. Agora, ao entendermos essa tradição, a pergunta que surge é: como esse dogma se relaciona diretamente com a história da salvação e o papel de Maria como a nova Eva? Maria é muitas vezes chamada de a nova Eva na teologia cristã. Assim como Eva, Maria teve um papel crucial no plano de Deus para a humanidade. Mas, enquanto Eva caiu na tentação da serpente, Maria resistiu. Seu sim a Deus reverteu o não de Eva, trazendo vida onde antes havia pecado e morte. Essa comparação nos ajuda a entender por que Maria precisava ser imaculada. Pense nisso: Eva era originalmente criada sem pecado, mas caiu. Maria, por outro lado, foi preservada do pecado para ser a mãe de Jesus. Ela foi um novo começo para a humanidade, mostrando que Deus não desiste de nós. Maria nos ensina que sempre há uma segunda chance, desde que confiemos em Deus. Essa ideia de Maria como a nova Eva também nos desafia a pensar em nossas próprias escolhas. Será que estamos dizendo sim a Deus em nossas vidas? Cada decisão que tomamos tem o potencial de trazer vida ou morte espiritual, assim como as escolhas de Eva e Maria. O que podemos aprender de Maria para nossas decisões diárias? Ao refletirmos sobre o papel de Maria como a nova Eva, fica claro que sua pureza e obediência foram essenciais para o plano de Deus. Mas como isso se conecta com a missão divina de Cristo e o papel da Imaculada Conceição na história da salvação? O papel da Imaculada Conceição na história da salvação é central e inegável. Maria, livre do pecado original, foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Essa preparação única não foi por acaso, foi necessária para que Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, pudesse habitar em um ventre completamente puro. Essa verdade reforça o cuidado divino em cada detalhe do plano da redenção. Imagine um rei que escolhe o melhor palácio para abrigar seu filho. Deus fez isso ao preparar Maria para ser o tabernáculo vivo de Cristo. O fato de Maria ter sido preservada do pecado não a separa de nós, pelo contrário, a aproxima. Ela é um exemplo perfeito de como a graça de Deus pode operar na vida de qualquer pessoa que se abra ao amor divino. Essa graça, porém, não eliminou os sofrimentos de Maria. Ela enfrentou dores profundas, como ao ver seu filho crucificado. Mas, por estar livre do pecado, ela viveu essas provações com total confiança em Deus. Isso nos ensina que pureza e santidade não significam ausência de dificuldades, mas uma força espiritual para enfrentá-las. Quando entendemos o papel da Imaculada Conceição, percebemos que ela não é apenas um privilégio de Maria, mas uma mensagem para toda a humanidade. Deus deseja preparar cada um de nós para missões específicas, assim como preparou Maria. Mas será que estamos dispostos a aceitar essa graça? E os milagres associados a essa verdade, o que nos dizem sobre o poder da fé católica? Ao longo da história, muitos milagres foram associados à Imaculada Conceição, confirmando a fé católica nesse dogma. Um dos mais conhecidos ocorreu em Lourdes, França, em 1858, quando Maria apareceu a Santa Bernadette e se apresentou como "Eu sou a Imaculada Conceição". Essa revelação, feita por uma jovem analfabeta, surpreendeu até mesmo os teólogos da época.
Esses milagres não são apenas histórias bonitas, são sinais da presença divina entre nós. Em Lourdes, por exemplo, milhares de curas inexplicáveis foram registradas desde então, mostrando como a intercessão de Maria continua viva e poderosa. É como se Deus estivesse reafirmando, através de Maria, que a graça não tem limites. Esses acontecimentos nos convidam a refletir: qual é o papel da fé em nossas vidas? Assim como muitos peregrinos vão a Lourdes em busca de milagres, nós também podemos nos voltar para Maria em oração, pedindo sua intercessão. E não precisamos de eventos grandiosos, pequenas transformações no dia a dia já são milagres em si. Os milagres associados à Imaculada Conceição reforçam que Maria não é apenas uma figura do passado, mas uma mãe viva e presente para todos os cristãos. E isso nos leva a uma questão importante: como responder às críticas e mal-entendidos em torno desse dogma? Uma das críticas mais comuns ao dogma da Imaculada Conceição é a ideia de que ele diminui o papel de Jesus como Redentor. Mas a verdade é justamente o oposto: Maria foi redimida de forma preventiva pelos méritos de Cristo, mostrando a perfeição da obra da salvação. É como impedir que alguém caia em um buraco em vez de resgatá-lo depois. Isso não exalta ainda mais o poder de Jesus? Outra objeção frequente é que a Bíblia não menciona explicitamente a Imaculada Conceição. Contudo, a doutrina da Igreja não depende apenas da letra das Escrituras, mas também da tradição apostólica. Essa riqueza da fé católica é o que sustenta verdades como esta, que foram discernidas ao longo de séculos de reflexão e oração. Algumas pessoas também questionam por que Maria teria um privilégio especial. A resposta está em sua missão única como Mãe de Deus. Assim como um atleta de elite recebe cuidados específicos para desempenhar seu papel, Maria foi especialmente preparada para sua missão divina. Esse privilégio não diminui ninguém. Pelo contrário, nos inspira a buscar nosso próprio chamado. Essas críticas, quando bem compreendidas, se tornam oportunidades para aprofundar a fé e dialogar com quem tem dúvidas. E, ao entender a profundidade desse dogma, podemos ver como ele nos inspira a viver a pureza e a santidade no mundo atual. Como isso se aplica à nossa vida cotidiana? O dogma da Imaculada Conceição não é apenas uma verdade teológica, é também um convite para os cristãos de hoje. Em um mundo marcado por tantas distrações e tentações, Maria nos lembra que é possível viver na graça de Deus. Ela é um exemplo de pureza e confiança, que podemos buscar em nossa caminhada diária de fé. Você já pensou em como aplicar isso no seu dia a dia? Buscar a pureza pode significar cultivar pensamentos positivos, praticar boas ações e evitar aquilo que nos afasta de Deus. Rezar o terço, por exemplo, é uma forma simples e eficaz de pedir a intercessão de Maria para viver segundo os valores do Evangelho. Pequenas mudanças podem ter grandes impactos em nossa jornada espiritual. Maria também nos ensina a importância da obediência a Deus. Em um mundo que valoriza tanto a independência, ela nos mostra que dizer sim ao plano divino é o caminho para a verdadeira liberdade. Como podemos imitar essa obediência em nossa vida? Talvez, confiando mais em Deus nas pequenas e grandes decisões. A Imaculada Conceição nos desafia a viver de forma contracultural, buscando a santidade em meio às dificuldades do mundo. E, ao refletir sobre esse exemplo, somos chamados a compartilhar essa mensagem com os outros. Afinal, não é isso que a fé católica nos inspira a fazer? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, e, por isso, foi preservada do pecado desde o princípio. Esse dogma católico, longe de ser uma ideia distante, é um convite para cada um de nós nos aproximarmos mais de Deus e vivermos segundo sua graça. A Imaculada Conceição nos lembra que, com Deus, tudo é possível. Se este conteúdo tocou seu coração e te ajudou a compreender melhor a fé católica, compartilhe com mais pessoas. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Não se esqueça de curtir este vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a manter viva essa missão de evangelização. E lembre-se, Maria, a Mãe sem pecado, intercede por você todos os dias. Confie nessa verdade e viva com fé.